Olá, graça e a paz, shalom, shalom. Pastor Claudinei passando aqui para te desejar um ótimo dia na presença de Jesus. Como vocês estão? Aqui passando para deixar mais um vídeo para vocês no livro de Mateus, agora no capítulo 12. Vamos entrar nessa porção de Mateus 12. Agora Jesus vai falar outra lei, outro assunto. Agora o assunto é a lei, né? Então vamos ver. Jesus é o Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, onde, estando seus discípulos com fome, entraram em colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: Eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele nem aos que estavam com eles, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não leste nas leis que os sábados os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficavam sem culpa? Pois eu vos digo: aqui está quem é maior que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero e não holocausto, não tereis condenado o inocente. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Olha só essa porção aqui. Então os fariseus, os zelosos da lei, eles entendiam muito, eles sabiam de cor e salteado todas as leis. As 630 leis, né? 600 leis. E colocavam fardos pesados sobre as pessoas. Queriam colocar mais peso do que a lei em si. Aí Jesus aparece e ele fala que ele é o Senhor do sábado. Olha só, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O que é o Shabat, irmão? Shabat é o que? É o descanso. Você pode ver que o Shabat está lá nos 10 mandamentos, né? Descansará no sábado do Senhor. Né? Então, o que é isso, irmão? O Shabat é fé. É você descansar, é fé. Descansar é saber que Deus está provendo tudo, está cuidando de tudo. Então precisava da lei para quê? Para descansar. Por quê? Porque eles não discerniam. Não tinha discernimento disso, de que eles tinham que descansar. Então vem, olha só o versículo 3. Mas Jesus disse: Não leste o que foi feito, que Davi e seus companheiros tiveram fome? Olha só. Isso aqui, irmão, é uma afronta para os zelosos da lei. Porque aqueles homens, eles viviam, eles consideravam muitos especialistas na lei. Os caras sabiam tudo da lei. Então, quando Jesus falou isso aqui, fosse como uma ofensa para eles. Você não lembra Davi que entrou no santuário lá? Então, isso aqui foi uma afronta a Jesus, que meio que foi como um insulto nele. Isso aqui está lá em Deuteronômio 23, 25, diz assim, ó: era permitido colher para comer, o que não era permitido era colher para lucrar. Ou seja, o sábado eles poderiam comer. Eles estavam falando que no sábado não podia nem comer, porque os discípulos de Jesus estavam comendo. Aí Jesus fala bem assim: não é permitido você colher para vender, para ter lucro. E os doutores da lei faziam isso, os fariseus, os zelosos aqui da lei, eles vendiam no sábado. Eles tinham lucro. Eles falavam que não podia comer, mas vender eles podiam. Mas a lei não era essa. Lá em Deuteronômio 23, a lei permitia comer. Permitia eu ir lá e pegar uma fruta e comer. Não permitia eu vender. Então aqui Jesus insulta eles ficaram sem falar, sem reação. Então o que esses homens queriam era que a lei fosse mais pesada, sabe? Fosse além da lei, mais pesada do que ela era, né? Então você já viu isso no meio cristão? Você já viu isso acontecer no meio cristão? Pessoas que querem pôr mais peso, colocar fardos mais pesados ainda. Por quê? Porque era a forma deles crescerem em cima da população. Eles falavam assim que eles eram... Por isso que os doutores da lei, os fariseus, eles queriam se achar melhor. Porque eles colocavam cargas mais pesadas sobre eles. Por quê? Porque eles cumpriam a lei e eles queriam que todo mundo cumprisse ainda com um peso maior. Então os fariseus geralmente eram homens bem-sucedidos financeiramente, que não precisavam colher para comer. Às vezes eles já tinham em casa, eles compravam durante a semana, eles tinham estoque. Então eles não precisavam sair comer, eles tinham dinheiro. Aí
a população que não tinha dinheiro para comprar, que comprava só no dia a dia, não tinha comida. Então aí, para eles não era problema as comidas, os fariseus não era problema a comida. Agora, para a galera que seguia Jesus, sim, era difícil. Então é fácil eu colocar fardo pesado nos outros. É fácil eu colocar fardo pesado nos outros quando eu tô tudo bem, quando eu tô certinho, mas esse é o perigo da religiosidade, mano. O religioso quer ser melhor que os outros. O religioso quer ser melhor do que o outro a partir daquilo que ele tem mérito. É isso que os religiosos que faziam. Olha o versículo 4. Como entrou na casa e comeram os pães da preparação. Aqui vai falar de Davi. O que é isso aqui? Obra de necessidade, mano. Se você fizesse... quando que a vida estava em jogo, poderia quebrar esse mandamento, essa lei, né? Não é mandamento, é lei. Essa lei poderia quebrar quando tinha uma necessidade, quando a vida estava em jogo. Ou seja, eles tinham que comer. Por isso que Davi não morreu, por isso que não aconteceu nada com Davi. Eles estavam com fome. Davi os guardas que estavam com ele estavam com fome. Por isso que eles entraram dentro pegaram o pão da preposição e comeram e não aconteceu nada com eles. Por quê? Porque a vida estava em jogo. Então, Jesus é rígido com questão de quebra de aliança. Mas quando se corre o risco de morte, a vida vai além da lei. A vida vai além da lei. A vida é maior que a lei. Os sacerdotes, irmãos, eles trabalhavam no sábado. Olha lá no 5, ó, não leste na lei que os sábados os sacerdotes não no templo violam o sábado. Ou seja, os sacerdotes iam para o templo quebrar a lei. Então o sábado foi feito para quê? Se era para... não podia quebrar, por que os sacerdotes trabalhavam no sábado? Porque eles tinham que cumprir rituais. Então eles quebravam também a lei. Segunda questão aqui, ó, obras de piedade. O sábado foi feito para quê? Para o homem. O sábado foi feito para uma necessidade do homem. Então, o sábado foi feito para uma necessidade do homem e também para adoração a Deus. Ou seja, obras de piedade. Eu posso usar de misericórdia quando minha vida está em jogo. Eu também posso adorar ao Senhor. Ou seja, se o trabalho do sábado for de adoração ao Senhor, pode se fazer. Era o que os sacerdotes faziam. Eles quebravam a lei para estar no templo adorando ao Senhor. Obra de misericórdia. Ele mostra então agora um exemplo de que obra de misericórdia. Olha o versículo 8. Porque os filhos do homem é o Senhor do sábado. Ou seja, o Senhor é Deus do sábado. Jesus vai cumprir nosso sábado. Isso é misericórdia. O Senhor cumpriu o nosso sábado. Então Jesus ele pega eles numa hipocrisia. Por quê? Porque eles estavam fazendo o que eles não cumpriam. Os fariseus queriam que o povo fizesse, mas eles não faziam. Esse é nosso Jesus, irmão. Esse é o nosso Deus. Olha só, vamos continuando aqui. Então Jesus é o Senhor do sábado. Então Jesus, ele mostra 3 coisas que podem haver exceções. Obra de necessidades, obra de piedade e obra de misericórdia. Então Jesus vai e cura no sábado. Olha aqui o versículo 9. Jesus, Então Jesus partiu dali e entrou nas sinagogas deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com íntimo de acusá-lo, perguntaram: é lícito curar no sábado? Olha só a indagação dos caras. Ao que ele respondeu: qual dentre vós que tendo uma ovelha num sábado e esta cair numa cova não fará esforço para tirar de lá? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Lógico, é lícito aos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu e ficou sã. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele, como tirarem a vida. Olha só, por isso que eu te falei, ó, a lei, a vida está acima da lei. Jesus fala bem assim, se cair um boi, então para você ganhar dinheiro, você faz. Agora eu para curar, eu não posso. A vida vale mais do que o dinheiro. Então Jesus vai mostrar o quê? Vai curar no sábado, misericórdia. Então ele pega eles numa grande hipocrisia. Por quê? Porque a ovelha estava ligada à questão financeira. A ovelha estava ligado a uma questão financeira. Agora, perder uma ovelha era perder dinheiro. Então eles mesmos sábado não queriam nem saber. Se era dinheiro, eles iam fazer. Mas agora eles estão falando que curar no sábado não era lícito. Não podia. Jesus pega eles numa grande hipocrisia. Olha só.
Aí eles querem tentar matar Jesus por causa disso. Olha só o versículo 15. Mas Jesus, sabendo disso, que eles iam matar, afastou-se dali muitos dos que seguiam a todos. Afastou-se dali. Muitos o seguiram e todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Que ele vai citar Isaías 42. Eis que o meu servo, que escolhi o meu amado, em que a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízes ao gentio. Esses gentios aqui são os nós, irmão. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, nem esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Nós. Olha só, Jesus não ficou fazendo propaganda, porque eles queriam matar ele. Então ele não queria que eles viessem até ele por causa de misericórdia. Jesus não queria que as pessoas ficassem com dó dele, ou, na verdade, Jesus não queria que as pessoas fossem até ele por causa dos milagres. Porque Jesus falou assim, ele começou a curar as pessoas, e Jesus não queria que a fama deles crescesse por causa dos milagres. Porque não adianta nada, irmão, um milagre. Jesus ele veio trazer salvação. O milagre é um upgrade, é um brinde, mas porque ninguém vai para o céu por causa de milagre. Você vai por causa de Jesus, por causa da salvação. Então, Jesus fala, não adianta eles ir atrás de Jesus por causa de milagres. Eles têm que ir atrás de Jesus por causa de salvação. Então, Jesus fazia muitos milagres por amor, por misericórdia. E não por fama. Jesus não fazia os milagres por causa de fama. Jesus falava para demonstrar o reino. Para que as pessoas entendessem e aceitassem ele. Só que as pessoas não. A multidão só ia atrás dele por causa dos milagres. Não é muito diferente de hoje, né, irmão? Não é muito diferente dos dias de hoje. Muitas pessoas vêm na igreja só por causa dos milagres. As pessoas aceitam Jesus porque querem uma vida mudada, querem uma cura, uma restauração, mas quando recebem, se afastam, não entregam a sua vida para Jesus. Olha o versículo 17. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Então aqui, ele vai falar uma profecia que está lá em Isaías 42, do 1 ao 4. Será que nós estamos fazendo isso aqui, irmão? Entrando em discussão. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a que fumega, até que o vencedor vencerá o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. Toda a multidão se admirava e dizia, este porventura é o Filho de Deus? Olha aqui, irmão. Doença associada a demônios. Doenças associadas a demônio. Mudo e surdo. Começou a falar e ver, depois Jesus expulsou. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não espera demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maior dos demônios. Olha só. Eles não queriam aceitar que Jesus era filho de Deus, que ele era o Messias. Então eles falam que Jesus expulsava por causa dos demônios, por causa de demônio, demônio por demônio. Então o filho de Davi aqui, ó, é o Messias, né? O esperado, aguardado pelos profetas. Então eles começaram a falar: será esse dentre nós o filho da promessa? Só que tem um ponto de interrogação, irmão. Então eles ficaram em dúvida, será que é ou não? E os fariseus, ouvindo isso, disseram, não, isso aí eles expulsam por causa do demônio. Ou seja, a multidão começou a ver, entender que Jesus era o Jesus esperado, o Messias aguardado. Porém os fariseus, os doutores da lei, os religiosos, começaram a falar, não, ele está fazendo isso por causa do demônio. Ele está fazendo a libertando por demônio. Expulsando demônio por demônio. Então eles estão vendo o homem liberto, enxergando, falando, mas não querem reconhecer que Jesus é Deus. Ou seja, eles não querem reconhecer Jesus. As pessoas não querem reconhecer Jesus. E tem muita gente que não se entrega, não reconhece Jesus, por quê? Porque sabe que vai ter que abrir mão de um monte de coisas. Porque sabe que vai ter que abrir mão de muita coisa errada. Sabe que vai ter que abrir mão de muitas coisas para adorar Jesus, se submeter a Jesus. E é muito fácil, irmão, ficar falando que a Bíblia tem falhas. Olha, a Bíblia contradiz isso, contradiz aquilo. Sabe, muitas pessoas querem usar a Bíblia para justificar os seus pecados. Ah, esse versículo tal fala isso tal. Mas não é isso.
Olha só, a Bíblia se contradiz. Um lugar fala uma coisa, outra hora fala isso. Ah, eu não vou na igreja porque está cheio de hipócritas. Ah, porque o povo da igreja é um povo pior do que de fora. Sabe o que é isso? É a mesma coisa que esses religiosos aqui, irmão. Eles sabem que se eles reconhecerem Jesus, eles vão ter que submeter. Por isso que as pessoas dão desculpa. Ah, não leio a Bíblia que eu não entendo. Nada, porque você vai entender e você vai ter que submeter a Bíblia. Você vai ver que tua vida tem um monte de coisa errada que você tem que se consertar. Ah, não vou na igreja porque tem um monte de hipócrita lá, os caras da igreja são ruins. Não é, irmão, porque você vai vir para a igreja, Jesus vai tocar você e você vai ter que deixar essa vida de pecado sua e você não quer deixar. Os fariseus falavam isso. Por meio de Beelzebub que ele expulsa o demônio, ou seja, eles não queriam se submeter e inventaram essa história. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo não ficará deserto. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O versículo 25. Ou seja, Jesus está falando, deu a resposta. Como que como que um demônio vai expulsar outro demônio? Um grande princípio aqui, irmão, de forma de como destruir uma casa. Como destruir uma casa, um reino, uma família. Como destruir uma igreja? Dividindo ela. Dividindo ela. Por isso que Satanás coloca dúvida no seu coração. Para dividir. Nós estamos assistindo isso, irmão. O inimigo muitas vezes entra na nossa casa, na nossa família, na nossa nação. Hoje tudo é polarizado, sabe? Tudo que nós vemos traz divisão. Tudo traz divisão. Jesus está dizendo que se houver divisão, essa casa não subsiste. Olha só o versículo 26. Satanás espera Satanás dividindo contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o reino dele? Se ele mesmo expulsa o demônio, se ele mesmo tira os dele, como que o reino dele vai subsistir? Então, se eu expulso o demônio por Beelzebub, por que os expulso vossos filhos? Por isso mesmo serão os vossos juízes. Ou seja, já existia gente que expulsava demônio naquela época. Jesus falava assim, ó, se é por demônios que eu expulso, e os seus filhos? Expulso por quem? Eles já faziam esse trabalho de expulsar demônios, de curar pessoas. Então havia entre eles. Então não era uma coisa nova que Jesus estava fazendo. Já tinha acontecendo. Então Jesus fala para eles: os filhos de vocês fazem isso. Então eles estão fazendo por demônio? Aí Jesus pega eles. Ei, Jesus, olha só. Então eles expulsam, não é em nome de Deus, expulsam em nome do demônio. Então, se eu faço para Satanás, seus filhos também fazem. Olha lá, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Olha só que Jesus diz, que Jesus tinha autoridade. Jesus era autoridade sobre os espíritos imundos, e ele revela que era chegado o reino de Deus, que era chegado o reino do Senhor. Olha o versículo 29, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens primeiro antes de amarrá-lo? E depois saquear a casa. Então Jesus vai contar uma parábola. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, tudo que é pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-ás perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Olha só o que Jesus vai falar aqui nessa porção. Jesus vai contar uma parábola. Sempre quando nós formos ter uma palavra, nós precisamos ver o contexto, irmão. E o contexto aqui é o quê? Expulsar demônio. Jesus está aqui expulsando demônios e ele está dizendo que chegou o reino de Deus. Então ele está dizendo que tem uma casa, um valente dentro e tem pertence dentro dessa casa, né? Tem uma casa, um valente e o pertence dentro dessa casa. E aí chegou um mais valente que era para saquear as coisas. Então o valente quem que é? O valente é Satanás. A casa é este século. E os pertences somos nós. Então quem é o homem mais valente? Jesus estava explicando que ele era mais valente que o demônio. Jesus invadiu este século, irmão, para nos libertar. Jesus invadiu este século para nos libertar, irmão. O reino de Deus é tanto futuro quanto o presente. Ele sabe, o reino de Deus, aqui ele falou, é chegado o reino de Deus. Então o reino chegou, e vai ser. Jesus inaugurou o reino. Então ele também é presente e futuro. Está por vir, mas nós podemos experimentar quando nós entregamos nossa vida para ele. Essa é quando nós vivemos essa cultura do reino aqui. E esse rei que era por vir, que está por vir, invadiu já e começou a libertar as pessoas. Eu sou um daqueles que foi tirado das mãos do valente.
Tenho certeza que você também é um dos que foi tirado das mãos do valente e agora pertence a ele, que é mais valente, Jesus Cristo. Mateus 8:29 diz assim, ó, ele invadiu este século, nasceu da barriga de uma mulher, veio, começou a pregar esse reino, e que é a era que era por vir. E tem um grupo de pessoas que mesmo dentro dessa era, já está vivendo o reino de Deus. Que pode ser eu e você, irmão. Você está vivendo o reino de Deus já? Você já está vivendo o reino de Deus? Irmão, não tem campo neutro, irmão. Ou você está vivendo o reino de Deus, ou você está vivendo o reino das trevas. Não tem. Não tem meio termo. Olha só, versículo 30. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Irmão, não tem meio termo. Ou você é do reino de Deus, ou você está pregando o reino de Deus, ou você está desfazendo as obras do reino. Não, mas é porque fulano é tão bonitinho, é tão querido, ele é trabalhador. Ah, eu queria tanto namorar com ele, isso ele só não é cristão, ele só não é crente. Então sai fora, irmão. Não existe meio termo. Só existe dois tipos. Os a favor de mim, os meus amigos, e os contra mim, que é os inimigos de Jesus. Não existe meio termo, irmão. Olha só, daí Jesus vai falar sobre blasfêmia do Espírito Santo. Olha. Por isso vos declaro, todo pecado é blasfêmias. Será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo é o quê? O que é, no contexto aqui, irmão, é atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás. Porque está falando de expulsar demônio. Então é atribuir as obras a Satanás uma obra que o Espírito Santo está fazendo. E aí não tem perdão, porque é necessário arrependimento para ser perdoado. E quem que leva ao arrependimento? É o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Satanás não vai levar você a se arrepender dos seus pecados. Quem leva é o Espírito Santo. Então, quando você está preocupado se você blasfemou, você não blasfemou. Quando você estiver preocupado se você está machucando, ferindo o Espírito Santo, você não está ferindo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que gera esse nós. Então, enquanto existe temor, irmão, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Se você se arrepender, é sinal que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque blasfêmia não gera arrependimento. Vamos lá? 33. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, o árvore mau, o seu fruto mau, porque o fruto se conhece a árvore. Olha só, Jesus está dizendo para nós que ele não estar surpreso com o que está acontecendo, com as blasfêmias, com o Espírito Santo, com tudo que está acontecendo. Olha o 34. Raça de víboras, como pode falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala está cheia de coração. Ou seja, por quê? Por que a boca fala do que o coração está cheio? Porque os frutos são revelados através da árvore. Então tudo que está dentro de você vai vir para fora. Tudo que está dentro de nós, irmão, não há nada escondido que não vai ser descoberto um dia. Um fruto, então, é o quê? O conteúdo da nossa fala. O fruto é o conteúdo da nossa fala. Olha só, o homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau tira do seu coração coisas más. Ele está falando do coração. Digo-vos que toda palavra frívola que proferem o homem, dele darão conta no juízo, porque pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras será condenado. Bom, todas as nossas palavras serão julgadas. Todas as nossas palavras são um diagnóstico do nosso coração. Ou seja, se há Espírito Santo dentro de você, irmão, suas palavras vai ter ser revelado através da sua palavra. Se o Espírito Santo está dentro de você, as suas palavras vão revelar ele. E se há um monte de coisa dentro de você, morte dentro de você, se há o espírito de morte, espírito das trevas, vai ser revelado também. Aonde? Através das suas palavras. As suas palavras revelam quem é você. Nós seremos julgados por cada palavra que nós falamos inutilmente, irmão. Tudo que nós dissemos. Então preste atenção no que você está falando, irmão. Tudo que a sua língua está falando, você vai ter que prestar conta um dia. 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver a tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má, adulta, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe há dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites dentro do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantaram juízo contra essa geração e condenaram, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. E a rainha do sul se levantará no juízo dessa geração, condenará, porque veio com fins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Olha só que interessante aqui. O povo pede um sinal para Jesus. Eles queriam um sinal. Jesus fala: não vai haver nenhum sinal a não ser o do Jonas.
né? Não, por quê? Porque eles não queriam a verdade. Eles estavam vendo a verdade, irmão. Eles estavam vendo a verdade diante dos olhos deles, do nariz deles, mas eles não queriam. Eles só queriam argumentos para quê? Para tentar pegar Jesus nos argumentos. Eles queriam destruir Jesus através dos argumentos. Por que então? Porque estava atrapalhando o reino deles, o trono deles, o poder deles. Mas Jesus responde: olha só, o grande sinal será a ressurreição. Porque assim como Jonas teve 3 dias dentro do peixe e voltou, Jesus vai estar 3 dias dentro da terra e vai voltar. Esse vai ser o grande sinal, igual do peixe e Jonas. Então a morte engoliu Jesus e foi envenenada por dentro de tão santo que ele era e teve que jogar Jesus para fora de novo. Então aqui Jesus fala: eu sou maior do que Jonas e eu estou aqui pregando para vocês e vocês não se convertem. Os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas e vocês aqui estão diante do Deus encarnado. Vocês ainda querem sinais. Vocês não se arrependem. Vocês não creem. Segundo sinal que eles pedem, o que ele fala, é da sabedoria. Vocês viram Salomão, era tão sábio, está aqui quem é maior que Salomão. Está aqui quem é maior que Salomão. E vocês não estão crendo. Ah, quantas vezes você fica pedindo para Deus: Deus, dá um sinal, dá um sinal. Está tudo aí na tua frente, irmão. Você é incrédulo, para de ser incrédulo. Toma posse dessa palavra. 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares árduos procurando repouso, porém não encontra. Por isso, quando diz: voltarei à minha casa onde saí, e voltando encontra a casa varrida e adornada, ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando aí habitam ali. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Então o espírito imundo aqui, irmão, não foi expulso. Ele saiu por si só. Quando nós usamos métodos humanos, irmão, para tentar libertar uma pessoa, mesmo liberta, ela continua vazia. E aí, a segunda queda é maior do que a primeira. É pior do que a primeira. Então, coach, psicologia, irmão, remédio, meditação, tudo é bom. Mas isso, irmão, não enche a casa. Ela pode esvaziar a casa, deixar ela limpa e ordenada. Para quem? Para quando o Satanás voltar, encontre ela bonitinha e traga mais 7 com ele. Então, cuidado, irmão, não deixe sua casa vazia. Só o Espírito Santo pode encher a sua casa. Quem tem que encher essa casa? O Espírito Santo. Quando você aceita Jesus e reconhece Ele como Salvador, o único e suficiente Salvador, Ele começa a habitar entre você e o Espírito Santo. E você precisa alimentar esse Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, orar, ler a Bíblia, jejuar, para que quando o Satanás volte, irmão, encontre sua casa cheia. E ele não possa trazer mais 7 junto com ele. 46. Falava ainda Jesus ao povo: eis que sua mãe e seus irmãos estavam lá de fora, procurando lhe falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo falar. Porém ele respondeu-lhe que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. É como se chegaram para Jesus assim, irmão, chegou para Jesus e falou: Jesus, chegou alguém aí fora que é mais importante do que estão aqui dentro lendo, ouvindo o Senhor. Jesus chegou umas pessoas aí fora que são mais importantes do que esses discípulos que estão aí ouvindo vocês. Jesus falasse bem assim: não, quem está lá fora não é minha mãe e meus irmãos, é quem faz a minha vontade que é meus irmãos e meu irmão. Então, sabe, minha mãe e meus irmãos é o que estão me ouvindo. Jesus diz: vocês não entenderam nada. No cumprimento do meu chamado, irmão, Jesus fala bem assim: no cumprimento do meu chamado, no cumprimento do meu ministério, quando eu sou o Messias encarnado aqui, não tem mais mãe, não tem mais irmãos, não tem mais pai. A minha família é quem faz a minha vontade. São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são meus irmãos. Aqueles que estão vivendo o chamado de Deus na sua vida. Então aqui ele quebra, irmão, todo o laço de sangue com os que são de Israel, com os judeus. Ele quebra tudo isso e diz: o reino dos céus, da minha família, quem for fazer a vontade do meu Pai. Você está fazendo a vontade do Pai? Você está fazendo a vontade de Deus na sua vida, irmão? Então você é da família de Jesus. Se você estiver fazendo a vontade do Pai, ele diz: você é meu irmão, eu sou teu irmão mais velho. Jesus fala isso. Então, se você estiver fazendo a vontade do Pai, você é da família do Pai. Como não ouvir isso, irmão, de um Deus naquele dia?
Afasta de mim, eu não te conheço. Sabe aquele versículo que diz que no grande dia Deus vai falar bem assim, afasta de mim porque eu não te conheço? Como que a resposta está aqui, irmão? Se você não quiser que Deus fala isso, afaste de mim porque eu não te conheço, comece a fazer a vontade do Pai. Comece a fazer a vontade de Deus. Seus amigos, sua família tá no reino. Quem é Jesus? Quem é que Jesus vai deixar entrar no reino dele? Os da sua família, seus irmãos, seus amigos. Então ele está dizendo aqui, ó, seus amigos são os seus amigos, os das suas famílias são os que estão fazendo a vontade do Pai. Faça a vontade do Pai. Senhor Deus e Pai, que cada pessoa que está vendo esse vídeo nessa hora, Pai, seja edificado, Pai, que eles possam voltar a fazer, Pai, a sua vontade. Aqueles que estão fora, Pai, do propósito, que eles possam voltar. E aqueles que estão vivendo, Pai, que abra-se e clareie ainda mais, ó Pai, a fazer a sua vontade. Eu abençoo os teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo vídeo.